Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Deus abençoe você. Continuo na mesma oração, no mesmo desejo de que a paz do Senhor Jesus guarde o seu coração, principalmente nestes dias de pandemia causada pela Covid-19, pelo coronavírus. Eu espero que você esteja mantendo a sua mente firme no Senhor, livre de medos, livre de apavoramentos, sabendo que nós temos um Deus que tem um plano e que está executando este plano em favor do seu povo. É sobre isso que nós estamos falando já há algumas semanas, falando deste plano maravilhoso que Deus tem para a humanidade, e nós começamos a vê-lo desde o Antigo Testamento, onde acontecem as grandes e maravilhosas promessas de Deus à humanidade, e agora nós caminhamos para aquele momento do cumprimento dessas promessas, de resgate da alma humana, de perdão dos pecados do homem e também a salvação do homem para livrá-lo da morte pela ressurreição de Cristo Jesus. Esse é o nosso assunto de hoje, então. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, Lucas capítulo 24, pegue a sua Bíblia, alguns textos aí, poucos versos, vou fazer a leitura, para podermos então pensar sobre esse fato que culmina com o cumprimento das grandes promessas de Deus para nós aqui na Terra. E este fato culmina também com as ações de Jesus aqui na Terra, em obediência ao Pai, para o resgate da vida humana, sendo Ele aquele que foi prometido desde o Antigo Testamento, desde a história passada, prometido lá no Jardim do Éden, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, prometido a Abraão, o descendente de Abraão, ele seria responsável em abençoar todas as famílias da terra, o descendente posteriormente do rei Davi, que formou o reino de Israel, foi prometido também ao rei Davi um reino eterno, e o descendente de Davi seria aquele que conduziria o mundo em justiça. E os profetas falaram dele também, desse que viria da parte de Deus e que seria aquele que traria a vitória para nós sobre o nosso inimigo, Satanás, inimigo de nossas almas. E em Lucas 24, então, nós temos um momento em que algumas mulheres foram ao sepulcro, onde haviam colocado o corpo de Cristo Jesus. Essas mulheres levavam especiarias. O texto diz que algumas mulheres foram de madrugada levando especiarias. E o texto de Marcos, capítulo 16, ali diz que lá estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, e o texto aqui de Lucas diz que algumas outras mulheres também foram. E lá elas encontraram um anjo e elas ficaram atemorizadas com o que estava acontecendo ali, porque viram que a pedra do sepulcro já havia sido removida, e elas estavam até indo em grupo para ver se conseguiriam fazer isso. Portanto, era uma pedra que era pesada, que estava ali, e viram que, na verdade, Jesus já não estava mais ali. Mas o ser que estava ali, que era o anjo, falou com elas, e apareceu para elas dois homens com vestes resplandecentes, que o texto dá conta em texto bíblico, em outros evangelhos dá conta que eram anjos, e elas se abaixaram, viram esses seres, e eles falaram com ela. Mas eu quero chamar a atenção para o verso 6. O que foi que esses seres, os anjos, disseram para elas? Verso 6 diz assim: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, de que ele ressuscitaria. Então, os anjos disseram que ele ressuscitou. Eu quero chamar a sua atenção para esse fato. O anjo não disse, ou os anjos não disseram, ele vive, ele está vivo. Não,
Eles não disseram que o corpo de Jesus estaria em algum outro lugar e seu espírito estaria na presença de Deus. Não, eles disseram, ele ressuscitou. Essa expressão é maravilhosa, porque não significa dizer só que Jesus está vivo, mas que, tendo morrido, Jesus ressuscitou com o corpo que ele havia morrido. Sendo homem, ele então era composto de alma, é isso? De espírito e de corpo. Se nós pensarmos um pouco, veremos que o que está acontecendo ali é o cumprimento dessas grandes promessas de vitória. Os anjos são almas sem corpo. Os animais com os quais convivemos, eles têm corpo, mas eles não têm alma. Mas nós, seres humanos, fomos constituídos com alma e corpo. E, portanto, agora Jesus, tendo morrido de fato como homem, na sua constituição humana, completa, plena, ele agora ressuscita. Isso quer dizer então que ele alcançou para nós a vitória prometida. E ele agora pede que seus discípulos creiam nele e confiem nele, não porque eles estão ainda diante de palavras ou diante de alguns milagres que foram realizados, mas eles estão agora sendo testemunhas da maior de todas as realidades, de todos os milagres, que é exatamente a ressurreição de um homem que estava morto, Jesus Cristo. Ele venceu a morte. E então, como disse, culmina nesse momento com a sua ressurreição, aquelas promessas grandiosas de Deus, feitas a nós, de que o descendente da mulher venceria e esmagaria a cabeça da serpente. Jesus, então, o homem que realizou esta maravilhosa obra. E depois, então, Jesus vai aparecer a vários discípulos em vários momentos. Ele vai aparecer, conforme é narrado aqui nesse capítulo 24, a 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús, vai conversar com esses discípulos e vai renovar seus corações com o conhecimento mais profundo do Velho Testamento, das promessas de Deus, para que eles pudessem se lembrar que essas promessas todas foram feitas e nele foram cumpridas. E esses discípulos mesmo vão dar testemunho de que estas palavras que Jesus falou com eles, abriu-lhes o entendimento. Veja aí no verso 45, que Jesus agora, ensinando aqueles 2 discípulos que estavam desanimados, porque só tinham a notícia de que ele estava morto, mas não tinham tido a notícia de que ele tinha ressuscitado e não, como diz o texto, não haviam reconhecido Jesus ali. Então abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras, as promessas que já haviam sido feitas. Eles precisavam aprender a crer nas promessas que Deus tinha feito e agora juntar aquelas promessas com o fato de Jesus Cristo ter cumprido aquelas promessas citando. E disse-lhes, verso 46, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos. A importância disso, deles crerem nas promessas do Velho Testamento e diante daquela realidade de cumprimento. Eles não podiam ficar somente apegados ao fato de estarem ali agora com Jesus ressurreto. Eles precisavam das 2 coisas. Eles precisavam das promessas, de acreditar no que Deus falou. Esse foi o problema de Eva e Adão no jardim. Eles duvidaram do que Deus havia falado. Então Jesus está trazendo para eles este ensino fundamental à nossa vida. Creia no que o Pai falou, porque agora eu sou o cumprimento daquelas palavras. E aqui estou, ressuscitei. E aí sim, por que a importância disso? Verso 47. Para que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Jesus quer que eles acreditem naquilo que Deus prometeu e unam aquilo que eles estão vendo, a sua própria ressurreição. Misturando isso com fé, eles agora são testemunhas para anunciar
esta solução de Deus. Esta é a missão da igreja, é o próximo passo que vamos dar. Nós vamos ver agora que a igreja é responsável para anunciar o cumprimento das grandes promessas de Deus cumpridas em Cristo Jesus. E o estabelecimento desse poder do reino de Deus na terra. Este reino que chega e chega para ficar, e chega para mudar as coisas, e chega para expulsar o reino das trevas. Nós estamos nesse plano, eu, você, a igreja de Cristo Jesus, temos que reavivar isso em nosso coração. Então que você misture e ouça a palavra de Deus não só com os ouvidos, mas misture tudo com fé. A palavra de Deus que precisa estar principalmente no seu coração. Então não ouça só com os ouvidos, ouça também com o coração. Misture tudo isso com fé e vamos ser respostas, vamos ser o cumprimento dessas promessas maravilhosas que Deus fez de reunir um povo, restaurar um povo, pela morte, pela ressurreição de Cristo Jesus. Povo esse que se arrependeu dos seus pecados. Deus te abençoe. A gente prossegue, se Deus quiser, amanhã, no nosso próximo encontro, para mais 2 dedos de prosa. Amém?